6 de março nós temos como tema como lidar com a culpa. Para isso, eu quero convidar você a rever comigo, se reencontrar com o texto do Salmo 32, versos de 1 a 5. Eu digo reencontrar porque nós, de alguma forma, domingo passado, eu já passei por esse salmo. Eu citei esse salmo aqui, e hoje eu queria avançar um pouco mais, tentar responder essa questão com você, como lidar com a culpa. E eu quero de novo aqui estar com você no Salmo 32, nós vamos ler dos versos de 1 a 5. Salmo 32, versos de 1 a 5. Podemos? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença, na tua casa mais uma vez. Obrigado porque no meio de dias tão conturbados, onde tanta coisa acontece tão próximo da gente, Senhor, a gente pode estar na tua casa, Senhor, ouvindo a tua palavra, conhecendo mais o Senhor, recebendo graça sobre graça na nossa vida, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que vieram aqui. Obrigado por aqueles que não puderam estar, porque não estão na cidade ou por algum outro motivo. Que a tua bênção, Pai, repouse sobre o teu povo nessa manhã. Que o Senhor fale ao mais íntimo do nosso coração. Que seja uma manhã de cura da nossa alma. Que seja uma manhã de encontro contigo. Seja uma manhã, Senhor, onde possamos, ao final desse encontro, voltarmos para casa mais leves, Senhor, mais certos da tua vontade, do teu desejo para a nossa vida, Senhor. E que isso, tudo que vamos viver aqui, Senhor, começando do momento de louvor até a bênção final que será dada daqui a pouco, Senhor, tudo isso contribua para o nosso crescimento, contribua para o nosso amadurecimento, para que cada vez mais nós nos tornemos discípulos de Cristo que espelhem o seu caráter, que vivam como Ele viveu. Que seja assim, Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como lidar com a culpa? Salmo 32, versos de 1 a 5. Irmãos, hoje é domingo de carnaval. Estamos aí no meio de uma festa que é por muitos esperada. Eu não tenho dúvida que tem gente, você sabe disso, que vive o ano inteiro contando os dias para a chegada do carnaval. Eu não tenho dúvida que tem gente que pega todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, muitas vezes deixa de dar de comer para os seus filhos dentro de casa, para poder investir numa fantasia, para sair numa escola de samba, seja qual for. E o que me chama a atenção, além desse fato do carnaval, é que esses dias que nós estamos vivendo, os dias de carnaval, são dias que deixam alguns números surpreendentes. Por exemplo, durante o período do carnaval, nós sabemos que aumenta e muito o número de acidentes das estradas. Ontem mesmo eu estava vendo o noticiário e vi que ainda na véspera do carnaval já eram quase 1000 acidentes nas rodovias federais, já computando mais de 300 feridos e quase 40 mortos. O carnaval não tinha sequer começado ainda. É um período do ano onde muitos acidentes acontecem, o número de homicídios aumenta,
jovens engravidam, doenças sexualmente transmissíveis acabam contagiando muitas pessoas, e estes são apenas alguns exemplos de coisas desagradáveis que se intensificam durante esse período. Então, esse é um período do ano onde tanta coisa ruim, tanta coisa desagradável, coisas que, bem verdade, acontecem o ano todo, mas que infelizmente durante esse período acabam se intensificando. Agora, sendo um agente moral, o ser humano sendo um agente moral, ele não consegue viver esse nível de desequilíbrio moral na sua vida sem ser visitado pela culpa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que uma vez que nós fomos criados por um ser moral que é Deus, uma vez que nós somos agentes morais, toda vez que nós vivemos um nível de desequilíbrio moral como esses aqui, é impossível o ser humano não ser visitado por algum nível de culpa na sua vida. Eu sei, e eu já vivi, já estive nas avenidas da vida, por assim dizer, já fui um frequentador, por assim dizer, das ladeiras de Olinda, da praia de Boa Viagem, o carnaval em Recife, e eu sei que são dias onde você se entrega, onde você se diverte, onde você cai na folia, como se diz, mas você que tem o mínimo temor de Deus, o que acontece é, inevitavelmente, a culpa visita o seu coração depois desse processo. É interessante que talvez por conta disso, é que no calendário católico, por exemplo, coisas como o confessionário e a quarta-feira de cinzas, elas acabaram entrando no calendário da Igreja Católica. É interessante a lógica da quarta-feira de cinzas, O sujeito, ele arrebenta a boca do balão durante esse tempo, ele comete aquilo que ele deseja, ele extrapola de todos os jeitos, ele vive uma vida louca, se permite, porque essa é mais ou menos a ideia do carnaval, é um tempo onde você se permite fazer algumas coisas em que você naturalmente não se permitiria fazer ao longo do ano. É interessante, permita-me aqui um parênteses, eu tive um professor de direito penal, um cara jovem, bonito, bem sucedido, solteiro, e ele dizia que ele sempre depois do carnaval, ele chegava no início do ano, contando os relatos das façanhas dele, e ele dizia que uma coisa interessante é que ele cansava de ver, assim, muitas doutoras, que comportadíssimas ao longo do ano, com seu taillé, com seus processos debaixo do braço, mas que encontrava nas noites de carnaval e que eram pessoas totalmente transformadas, em pouco se pareciam com aquelas doutoras comportadas, por assim dizer, de segunda a sexta-feira durante o ano. Sabe por quê? Porque é uma fase do ano, um período onde as pessoas se permitem fazer algumas coisas que naturalmente ao longo do ano elas não se permitem. Então, a lógica da quarta-feira de cinzas é o seguinte, é um período, é um dia onde a pessoa ela tem para começar a se purificar, começar a viver um processo de penitência ou de purificação dos seus pecados por conta daquilo que cometeu nesses dias de carnaval. E é interessante porque a quarta-feira de cinzas no calendário católico, ela abre um período chamado de quaresma. A quaresma, ela vai da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, ou seja, um período de purificação, para que você possa desfrutar, vivenciar, viver a festa da Páscoa, que comemora o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Então, irmãos, a festa do carnaval é interessante porque é um período, como eu já lhes falei, que abre um precedente, abre a oportunidade para alguns fazerem coisas que naturalmente não fariam. E o que me chama a atenção no carnaval, dentre outras coisas, é que aquilo que Paulo chama de obras da carne, isso se intensifica com muita força nesses dias. E Paulo vai dizer assim em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, será que a gente vê isso nesses dias? Impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, diz o apóstolo Paulo, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, meus irmãos, o que nós vemos nesses dias é justamente uma intensificação daquilo que Paulo chama de obras da carne. Agora, sabe o que me chama atenção também na questão do carnaval? É essa figura aqui, olha, a figura do rei Momo. Não sei se você conhece um pouco da história
da figura do rei Momo, mas eu trouxe para você aqui nessa manhã. Olha só, o rei Momo é considerado o dono do carnaval, é quem comanda a folia, possui uma personalidade zombeteira, delirante e sarcástica. Vindo da mitologia grega, ele é filho do sono e da noite, e acabou expulso do Olimpo, morada dos deuses, porque tinha como diversão ridicularizar as outras divindades. A personificação de Momo é o uso da máscara que ele tira para mostrar seu rosto zombeteiro. Possui também um boneco em uma das mãos que dizem representar a loucura. Além disso, também sacode guizos para a animação da folia. Momo é o rei do delírio, segundo a Wikipédia. Queridos, sabe o que me chama a atenção? É que, a véspera do carnaval, o prefeito da cidade, que é a autoridade, o representante do povo da nossa cidade, alguém que, segundo as escrituras sagradas, é constituído pelo próprio Deus, porque a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Ele pega as chaves da cidade simbolicamente e entrega nas mãos de Momo. Ele pega a sua autoridade, a autoridade que ele tem como prefeito sobre a cidade, e entrega para Momo, dando a ele a autoridade, o direito dele fazer o que ele bem entender nesses dias. Olha que coisa interessante. O carnaval é um tempo onde aqueles que deveriam exercer autoridade saem de cena, e uma outra figura zombeteira, delirante, sarcástica, que representa a loucura, o delírio, entra em cena para tomar conta do pedaço. Isso é o carnaval. Esse é o carnaval que a gente vê na televisão, que muitos de nós às vezes ainda tem um desejo, né? Isso é interessante porque tem gente que tem fascinação por carnaval, ainda hoje. Mesmo cristão convertido, quando começa a ver um samba, é uma coisa meio forte. E é impressionante, irmãos, porque eu já contei essa experiência para vocês. Eu morei em Recife, como eu já falei, e eu cheguei em Recife em 91, nunca tinha visto um trio elétrico, e falei assim, eu vou por curiosidade ver qual é, né? Eu me lembro que eu estava lá, né? Aí eu fiquei na Boa Viagem, na praia, aí eu estava lá longe, o trio elétrico, somente aquelas pancadas vinham de longe, aí começou a se aproximar, né? Começou, eu paradinho, daqui a pouco a perninha começou a mexer, né? A esquerda, daqui a pouco a direita, né? Daqui a pouco você começou a sambar. Quando eu vi, eu estava na galera. É um troço que te chama, é um negócio forte, é um negócio que contagia. Eu não tenho dúvida que algumas pessoas se sentem atraídas por esse negócio, ainda hoje, mesmo crentes, fiéis a Deus. Mas olha o histórico disso, olha só como é que esse negócio é interessante. Mas sabe qual é o pior de tudo? É porque pessoas que têm o mínimo conhecimento de Deus, temor a Deus, mesmo quando se lançam a coisas como essa aqui, como eu já lhes falei, é impossível não viverem depois algum nível de culpa no seu coração, por conta de saberem lá no fundo que a festa do carnaval, como o próprio nome diz, a festa da carne, é uma festa contrária à vontade de Deus. É interessante porque eu estava vendo ontem o jornal, e em São Paulo uma escola de samba teve como tema, né, Abraão, o personagem bíblico Abraão, falando sobre fé. E a minha sogra está lá em casa, ela perguntou, como é que funciona isso? Eu falei, olha, simplesmente não funciona, porque é simplesmente uma contradição total de termos. E eu explicava para ela que fé, que era o tema da escola de samba, em toda a Bíblia, fé está estritamente relacionada à obediência. É impossível você falar que você tem fé se você não é obediente. Então, como você aceitar e entender aquilo que estava acontecendo ali, sabedores de que mulheres nuas, né, drogas que rolam na avenida de ponta a ponta, nós sabemos disso, quanta coisa acontece ali que é nitidamente desobediência a Deis. Como que uma escola de samba fala sobre fé, vivendo debaixo de desobediência? Então, o que eu estou querendo dizer para você nesse dia, para a gente avançar aqui, é que é um tempo onde a autoridade da cidade é entregue nas mãos de uma entidade, e há uma autorização, uma liberdade para fazer coisas que são reprováveis diante de Deus. E eu falava sobre culpa aqui, que é o nosso tema nessa manhã, e eu entendo que, como eu já falei para vocês, esse é um tempo que algumas práticas têm o poder de produzir culpa. Porque para pensar comigo, o sujeito bebe e vai dirigir. Impressionante, porque o nível de conscientização
que os meios de comunicação tentam imprimir, né, na sociedade em geral. Isso vem sendo massificado a todo instante, nos jornais, né, nos meios de comunicação. É impressionante. Mais um jornal que eu estava vendo ontem, um sujeito com uma latinha de cerveja na mão bebendo. Aí o repórter perguntou para ele: onde é que está seu carro? No meu carro está aqui na esquina. Mas você vai beber depois de dirigir? Aí ele saiu correndo, né, balançando os braços, dançando no meio do carnaval. Sabe o que acontece? Olha o cenário: esse cara está ali bebendo, festejando. Daqui a pouco ele sai para pegar o carro dele e vai dirigir. Se estiver sozinho, pode causar um acidente. Se estiver acompanhado da mesma forma, digamos que esse cara bata com o carro, digamos que 2, 3 filhos, esposa no carro, os filhos morrem, a esposa morre. Imagina o nível de culpa que esse cara vai ter que viver ou conviver ao longo de toda o restante da sua vida. Ou então saber que o acidente que ele provocou matou uma família que não tinha nada a ver com essa história. O que eu estou querendo que você entenda nessa manhã é que, claro, tudo isso acontece o ano inteiro. Porém, nesse período de carnaval, esse negócio de alguma forma se intensifica. É impressionante porque os números mostram isso. Agora, meus irmãos, eu não tenho dúvida que também existem tantas outras práticas que têm o poder de gerar culpa no nosso coração. Usei aqui o carnaval como uma provocação, mas eu queria avançar um pouco mais, e eu queria que você entendesse comigo que existem outras coisas fora do carnaval, que tem a ver com o nosso dia a dia, que também tem o poder de produzir culpa no nosso coração. O que também pode gerar culpa no nosso coração? Primeiro, o nosso estilo de vida, que afeta o nosso corpo, nossas emoções e a nossa vida espiritual. Eu tenho batido nessa tecla quase que dominicalmente aqui, por uma razão muito simples. Meus irmãos, como pastor, eu convivo com gente, e eu sei, é impressionante como que muitos de nós vivem um estilo de vida, muitas vezes desenfreado, e o nosso corpo acaba pagando, as nossas emoções pagam, e sobretudo a nossa vida espiritual é afetada por conta disso. A título de exemplo, é interessante porque às vezes a gente entra numa roda da vida de trabalho, trabalha desenfreadamente, e sabe qual é a culpa que a gente carrega? A culpa de não poder dar atenção para os nossos filhos, atenção para a nossa esposa, atenção para o nosso cônjuge dentro de casa. Vivemos culpados porque ganhamos dinheiro, mas não conseguimos usufruir desse dinheiro, muitas vezes, de uma forma satisfatória. Mas às vezes o inverso também é uma realidade. A gente trabalha pra caramba e não tem dinheiro. Então você se dedica, você se entrega, ganha pouco, e você para pensar num determinado momento, você para e vê o seguinte: caramba, eu não posso dar o melhor para os meus filhos, eu não posso botar uma alimentação adequada dentro de casa, eu não consigo pagar uma escola de qualidade para os meus filhos. Sabe o que acontece? O nosso coração também é visitado pela culpa, porque você não consegue dar o melhor para a sua família. Então, muitas vezes, o nosso estilo de vida, a forma como a gente vive, né? É interessante porque cada um tem o seu calo, sabe onde aperta, como diz o ditado. Às vezes o problema do sujeito é a compulsão pela comida, e ele vai, come desesperadamente, e daqui a pouco se vê culpado por conta daquilo, a quantidade de alimento que ingeriu, sabedor de que não precisava comer da forma como comeu. Então, irmãos, o que acontece é que às vezes o nosso estilo de vida acaba gerando culpa no nosso coração. Você tem um estilo de vida completamente desregrado, isso faz com que a culpa te visite, gere um peso sobre você. Mais ainda, erros cometidos no passado, coisas que você fez lá atrás, quem sabe num passado muito distante, pessoas que você feriu, pessoas que você acabou atropelando pelo caminho, decisões equivocadas que você tomou, algumas escolhas que você fez que afetaram a sua família, afetaram pessoas que você ama. Quem sabe você magoou profundamente alguém que te ama tanto, e até mesmo alguém que você ama. E sabe o que acontece com isso? Acontece que erros cometidos no passado acabam gerando culpa no coração. Mais ainda, um evangelho legalista e perfeccionista. Irmãos, sabe o que é o legalismo? O legalismo é a tentativa, o legalismo é espiritual, cristão, por assim dizer, é a tentativa de se relacionar com Deus com base na imposição de regras. É você viver debaixo de regras rígidas, você não abrir mão disso e achar que você precisa cumprir rigorosamente, religiosamente, uma quantidade imensa de regras para você poder se relacionar com Deus. Sabe qual é o problema do legalismo, dentre outros? É que no início
ele até funciona. No início você até consegue, você estabelece ali algumas normas que você acha que você tem que seguir para poder se relacionar com Deus, você consegue, mas daqui a pouco esse negócio se transforma num peso insuportável para aqueles que estabelecem regras excessivas para a sua vida. Que interessante, essa figura que eu trago para nós aqui nessa manhã, esse homem se chama Leon Tolstói. Tolstói, ele foi um romancista russo do século XIX, junto com Dostoiévski, fez grande sucesso na literatura russa e até hoje, né, tem o poder de impactar a literatura como um todo. É interessante porque Tolstói foi alguém que teve profundo respeito por esse ideal inflexível, verdadeiro, absoluto, do evangelho absoluto. Tolstói procurou viver esses ideais até ser consumido por eles. Ele lutou para obedecer ao Sermão da Montanha literalmente, e sua intensidade logo levou a sua família a sentir-se como que vítima de sua busca pela santidade. E não é assim que acontece? Às vezes a gente estabelece um padrão de vida para a gente, um rigor absoluto para a gente. O problema é que aqueles que convivem com a gente acabam pagando por isso também, acabam sofrendo, porque tem um detalhe: o padrão que você estabelece para a sua vida, muitas vezes você quer que outros vivam o mesmo padrão que você estabeleceu para você. Isso quando você é uma pessoa sincera, porque na perspectiva dos fariseus era diferente, porque os fariseus faziam o seguinte: eles colocavam peso não para a sua vida, mas para a vida dos outros. Mas partindo do princípio que se trata de uma pessoa sincera, que busca uma vida de santidade, mesmo por meio do legalismo, Tolstói decidiu libertar os escravos, doar os seus direitos autorais e abrir mão do seu vasto patrimônio. Usava roupas de camponês, fazia seus próprios calçados e começou a trabalhar nos campos. Na tentativa de alcançar a perfeição, ele continuava planejando novas listas e regras. Ele deixou de caçar, deixou de fumar, deixou de beber e de comer carne. Ele esboçou regras para desenvolvimento da vontade emocional, regras para desenvolvimento de sentimentos elevados e eliminação dos sentimentos baixos. Preste atenção agora. Tolstói fez um voto público de castidade e pediu quartos separados para sua mulher. Não conseguia manter o voto por muito tempo, e para grande vergonha sua, as 16 vezes que Sônia, sua mulher, ficou grávida, proclamaram ao mundo a sua incapacidade. Tudo isso demonstra o pouco entendimento que Tolstói teve da graça de Deus. Tolstói, um homem sincero diante de Deus, que buscou a santidade, mas ele entendeu na sua ignorância da graça de Deus, que ele tinha que fazer uma série de sacrifícios, criar uma série de regras rígidas e inflexíveis, no que diz respeito à vivência do Sermão da Montanha, para poder ser santo. Sabe qual foi o problema disso? Primeiro, ele não conseguia cumprir os votos que fez, e testemunhando isso para toda uma comunidade. Mas por ser um homem respeitado na sua época, amado na sua época por conta daquilo que havia escrito e havia feito, esse homem, ele decide sair de casa no final da sua vida. E os últimos relatos nos dão conta que o Tolstói morreu doente e abandonado numa estação de trem. Alguns dizem ainda que vítima até de alcoolismo. Não sei se esse último relato é verdadeiro, mas o fato é que esse homem que se entregou intensamente pela busca de Deus, ele buscou um perfeccionismo que acabou se tornando um peso para a vida dele. Sabe o que acontece? Quando a gente tenta buscar esse perfeccionismo diante de Deus, achando que pelas nossas próprias forças nós vamos ser santos, que criando regras rígidas para estarmos diante de Deus, a gente vai conseguir ter uma vida de santidade. No início a gente dá conta, mas logo isso se transforma em um peso, e no final das contas enche nosso coração de culpa, por uma razão muito simples: você percebe a sua incapacidade, a sua limitação de conseguir viver altos ideais. Irmãos, eu não tenho dúvida que o Sermão da Montanha está ali para a gente viver aquilo que Jesus nos ensinou a partir de Mateus capítulo 5. Mas eu tenho uma prática e algo que eu tenho falado aqui na igreja: viva o Sermão da Montanha, busque viver o Sermão da Montanha todos os dias para você, como se fosse possível alcançar aquele ideal. Mas entenda que nessa vida você nunca conseguirá viver o ideal
do Sermão da Montanha que foi deixado por Jesus. É mais ou menos assim: se lance, busque a disciplina, busque ter vida com Deus, busque ter vida de oração, busque ter vida de santidade, mas saiba que você vai morrer tentando essa perfeição, mas você nunca vai alcançar aqui nessa vida. Sabe por quê? Porque o único homem que alcançou se chama Jesus, Jesus de Nazaré. Agora você pode falar: pastor, o que me adianta então? Se eu não vou conseguir viver esse ideal nessa vida, o que me adianta? Adianta, porque aqueles que são discípulos de Jesus entendem que precisam viver um estilo de vida que se aproxime ao máximo ao estilo de vida de Jesus, se aproxime ao máximo daquilo que Jesus viveu como homem. Agora, entenda que a perfeição que nos espera, ou a perfeição que a gente, quem sabe, deseja para a nossa vida, nós só conseguiremos alcançar quando estivermos na glória com Jesus. Entenda, não há aqui na minha fala nenhum incentivo para você parar de tentar, para você parar de buscar. Busque, corra atrás do prejuízo, como a turma diz, busque santidade, busque ser um homem e uma mulher de Deus cada vez mais fiel ao Senhor, mas saiba que se você achar que você deve entrar, que você entrando pela linha do perfeccionismo, você vai alcançar alguma coisa, eu garanto a você que no final dessa estrada, o que vai sobrar para você é frustração e culpa. Por conta disso, Tolstói, um homem que buscou esse legalismo e esse perfeccionismo, acabou numa estação de trem, tomado pela culpa, sozinho, por conta dessa tentativa de buscar a Deus via legalismo e perfeccionismo. Uma quarta coisa que tem o poder de gerar culpa no nosso coração é a nossa natureza pecaminosa. E aqui eu sei que alguns têm muita dificuldade com isso, né? Não foram poucas as vezes que eu escutei algumas pessoas falarem: mas eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom profissional. Que história é essa de pecaminosidade? Que história é essa de pecador? Algumas pessoas têm dificuldade com isso, eu sei, né? Porque quando olham para a sua vida, falam: poxa, mas eu busco acertar o tempo todo, sou um cara fiel nos meus contratos, sou fiel para minha mulher, sou uma pessoa fiel com meu marido, sou um bom filho, sou um bom pai, sou um bom profissional. O problema, querido, está justamente em Romanos 3:23, apenas a título de exemplo, porque são tantos outros textos que falam sobre isso, quando em Romanos 3:23 está escrito assim: todos pecaram, todos pecaram, não tem saída, e foram destituídos da glória de Deus. Quando eu olho para esse texto, e ainda somo esse texto ao texto de Romanos capítulo 7, versos de 15 a 25, quando Paulo fala que não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Que existe uma força, uma lei que pesava sobre a vida dele, que é universal, algo que existe na vida de todas as pessoas indistintamente. Todas as pessoas já nascem nessa condição, por conta de todos nós sermos, por assim dizer, herdeiros do primeiro casal da raça humana, Adão e Eva. Por conta disso, nós herdamos essa natureza pecaminosa, que é uma inclinação para o mal, que é um desejo voluntário ou involuntário de não buscar a Deus, de virar as costas para Ele e se inclinar para aquilo que é mal. Gente, apóstolo Paulo, um santo, um homem de Deus, foi capaz de falar isso aqui que eu acabei de ler para vocês em Romanos capítulo 7, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não se escandalizem, eu vivo isso todos os dias. Quantas vezes nem o desejo bom eu tenho, o desejo mau já toma conta do meu coração. Quantas vezes, porque o apóstolo Paulo está dizendo que ele ainda deseja o bem. É bem verdade que todos nós desejamos o bem muitas vezes, mas o que eu quero que você entenda é que nós vivemos um estado de pecado tal, de natureza pecaminosa tal em nós, que isso acaba fazendo com que muitas vezes nós nos inclinemos para o mal, ou voluntária ou involuntariamente. Essa é uma condição que rege toda a humanidade.
O melhor dos pais vive isso aqui. O melhor dos filhos vive isso aqui. O melhor dos profissionais mais íntegros, mais honestos, vive isso aqui. É uma lei espiritual e universal que pesa sobre todos nós. E sabe o que acontece com essa lei? O que acaba acontecendo é que não tem jeito. O problema é que isso acaba produzindo culpa no nosso coração. Irmãos, fala sério. Quantas vezes você conhece uma pessoa, você começou a conviver hoje com essa pessoa, você dentro de você já faz ali um raio-x daquela pessoa que você começou a conviver. Ah, esse cara não presta. Pô, tu nem conhece o cara. Julgamento, pensamentos impuros que passam pela nossa cabeça. Sabe por quê? A gente tem a ideia muitas vezes que pecado é só aquilo que a gente comete, ou as coisas que a gente comete no carnaval, ou do tipo das que a gente comete no carnaval. Jesus fala que pecado não é só o ato exteriorizado. Pecado começa aqui dentro do coração. Quando você julga alguém dentro de você, você já pecou. Quando você olhou para uma mulher, Jesus fala isso com uma intenção impura, você já adulterou com ela. Ué, mas nem foi para a cama, nem foi para um hotel. Pecado está aqui, ó. Começa aqui dentro de cada um de nós. Por conta disso, nós vivemos essa realidade de pecado todos os dias dentro de nós. Sabe o que acontece? O grande problema disso, dentre outras coisas, dentre as consequências, vem justamente a ideia da culpa que entra no nosso coração e faz com que você se arrebente. Porque o Salmo 33 vai dizer que enquanto eu calei o meu pecado, 32, perdão, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se secaram. A culpa faz com que o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso coração pague. Gera peso no nosso coração, gera angústia na nossa alma, gera um sentimento de incapacidade, de frustração dentro de nós. A culpa faz isso. Agora, irmãos, seguir aqui, mas eu não vou ler o restante do texto. Questões que nós precisamos enfrentar nessa manhã, referentes à culpa. A primeira delas é que a primeira pergunta é a seguinte: é a culpa de todo ruim? Estamos falando de culpa aqui, né? Será que a culpa, ela totalmente ruim? Aqui nós precisamos fazer uma distinção entre a culpa real e a falsa culpa. Sabe por quê? Porque uma coisa é a culpa que eu acabei de relatar para vocês, culpa por conta de pecados reais cometidos, culpa por conta de sentimentos caídos que habitam dentro de nós. Essa é uma culpa real, vamos falar sobre ela daqui a pouco. Outra coisa é um sentimento de culpa que muitas vezes pesa sobre nós. E sabe o que significa um sentimento de culpa? Significa você muitas vezes ter cometido um erro, e cometeu, mas você se arrependeu diante de Deus, você pediu perdão para Deus, você se arrependeu verdadeiramente diante de Deus, mas o tempo passa, e você não consegue esquecer aquele mal que você cometeu, você não consegue se perdoar, você não consegue ter paz, e aquela lembrança continua visitando o seu coração. Vou fazer uma pergunta para você: por que vocês acham que muitas vezes nós oramos dezenas de vezes pelo mesmo pecado cometido? Sabe o que é isso? Sentimento de culpa. Por que você acha que muitas vezes, quando nós cometemos algum pecado consciente, né, a gente tem consciência que nós cometemos algum pecado, a gente se torna mais assíduo na igreja, quem sabe nosso dízimo fica mais pontual, ou até maior, você se torna uma pessoa mais presente na vida comunitária da igreja que você frequenta? Sabe por quê? Por conta de sentimentos de culpa que visitam o nosso coração. O sentimento de culpa é algo ruim, ele nos massacra, ele depõe contra a graça de Deus, ele denota a falta de fé que nós temos no perdão de Deus, na aceitação do perdão de Deus por nós. Agora, eu diria que a culpa real, em algum aspecto, ela é positiva. Sabe por quê? A culpa, ela nos dá uma consciência maior da graça de Deus. Quando você é visitado pela culpa verdadeira, porque tem um detalhe, né? Nós vivemos dias, e a Bíblia fala isso, onde o coração das pessoas vão sendo cauterizados, a consciência vai sendo cauterizada. Sabe o que é uma mente cauterizada? Um coração cauterizado? O sujeito trai a mulher, comete um erro qualquer,
né, rouba alguém, defrauda alguém, e esse cara consegue no final do dia botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Eu tenho uma tese, por exemplo, né, um pensamento. Eu acho que, por exemplo, que caras como Paulo Maluf, os Malufs da vida, esses caras não têm peso mais de consciência. Esses caras não têm culpa. Eles já vivem um nível tal de corrupção interior, que é mais ou menos assim: eles já se acham no direito e acham que eles fazem de alguma forma é justificável. Eu acho que caras como esse, né, apenas para dar exemplo, não vivem mais essa culpa que eu estou falando aqui. Todavia, aqueles que têm um mínimo de temor de Deus no coração, aqueles que têm um mínimo de conhecimento de Deus no coração, é impossível o cara cometer um erro, cometer um pecado e não ser visitado pela culpa real que eu estou falando para você nessa manhã. E aí, é o que eu digo para vocês aqui, que da importância dessa culpa, é porque a culpa verdadeira, ela antecede a graça divina, porque ela nos faz mais conscientes de Deus, mais conscientes da necessidade da sua graça. A culpa só existe para ser removida pela graça. Então, a lógica é mais ou menos assim: eu pequei, eu cometi um erro, a culpa visita o meu coração, mas essa culpa faz com que necessariamente eu vá em busca de algo maior, eu vá necessariamente em busca de alguém que possa me justificar dela. E quando isso acontece, essa culpa acaba desembocando na graça de Deus. Daí eu dizer que a culpa, em algum aspecto, ela é necessária, ela é fundamental para que a gente se encontre com a graça de Deus. Quem não vive essa culpa, quem não é visitado pela culpa depois de um ato de pecado, não pode se encontrar com a graça de Deus. É necessário que isso aconteça. Então, irmãos, primeira pergunta que a gente enfrenta: é a culpa de todo ruim? Eu diria que o sentimento de culpa é destrutivo, mas a culpa real nos leva até Deus. A culpa real faz com que nós nos encontremos com a graça de Deus. E uma segunda questão que nós temos que enfrentar nessa manhã: como não viver mais sob o peso da culpa? Em primeiro lugar, se dá para mudar o estilo de vida, não hesite. Se não dá, entenda que Deus conhece seu coração. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem coisas que cabem a nós fazer, que nós temos que fazer, e aquilo que compete a você fazer, não adianta, porque Deus não vai mudar por você. Se você tem que diminuir o seu ritmo, se você pode diminuir o seu ritmo, diminua. Se você entende que esse ritmo está destruindo a sua família, isso compete a você, faça. Desacelere, porque Deus não vai fazer por você. Mas eu sei que tem gente que não pode mudar o ritmo de vida. Eu sei que tem gente que depende de trabalhar 14, 16 horas por dia, senão não consegue botar o alimento dentro de casa. Sabe o que eu quero que você entenda nessa manhã, à luz da palavra de Deus? Se você não pode mudar o seu ritmo de vida, entenda que Deus conhece o seu coração, conhece a sua realidade de vida, sabe das suas intenções, sabe da motivação do seu coração, o seu desejo de dar uma vida mais saudável para a sua família, dar uma vida mais confortável para a sua casa, para o seu lar. Deus conhece o seu coração, sabe que você precisa caminhar dessa forma. Então, se você quer se livrar da culpa nessa manhã e você não consegue mudar os seus ritmos de vida, o seu estilo de vida, entenda que existe um Deus que conhece o mais íntimo do seu ser. Quando você se lembra do Salmo 139, que diz que Deus conhece o nosso interior, o mais íntimo do nosso ser, conhece as nossas motivações, as inclinações do nosso coração, como que isso tem o poder de gerar paz dentro de nós? Então, descanse no Deus que conhece o teu ser, descanse no Deus que conhece as suas motivações. Agora, se dá para mudar, não hesite, mude. Não continue vivendo essa vida louca, não continue tentando colocar a mão onde você não pode, porque um dia, queridos, nós vamos ter que prestar conta de Deus, de tudo aquilo que Ele nos deu, inclusive o tempo, que é algo tão precioso, que Deus nos dá todos os dias. Mas, em segundo lugar, entenda que a graça de Deus é a coisa
mais preciosa que existe. Queridos, graça significa favor imerecido. É recebermos de Deus perdão e salvação mesmo sem merecermos. Porque tem um detalhe: somos pecadores, já falei isso para vocês, né? Somos pecadores à luz das Escrituras Sagradas. E somos pecadores, né, por conta da natureza pecaminosa que nós herdamos. Cometemos pecados porque somos pecadores. Agora, o que me chama a atenção é que mesmo pedindo perdão a Deus, Deus não tinha obrigação de perdoar os nossos pecados. Deus não tem obrigação, por ser um Deus santo e ter se revelado tanto nas Escrituras Sagradas, tendo deixado a sua palavra como orientação para a nossa vida. O que acontece, e mesmo assim nós cometemos tantos pecados, ainda assim, o que acontece é que Deus não tinha a menor obrigação de nos perdoar. Deus não tinha por que fazer isso. Mas a palavra graça, que significa favor imerecido, ela representa o Deus que vem ao meu encontro, pecador como sou, mesmo não sendo merecedor de nenhum favor de Deus. E o que me chama a atenção na graça de Deus é justamente porque Deus, Ele nos salvou pela sua graça, nos deu vida pela sua graça e continua agindo de uma forma tão maravilhosa todos os dias da nossa vida por graça. Olha só Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, o que nos dizem? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo que a sua salvação foi dada de graça por Deus. Esse texto está dizendo que você não tem que fazer nada para ser salvo. Que é isso, pastor? Que negócio é esse? Quer dizer que eu posso viver a vida que eu quiser, do jeito que eu quiser, aprontar todas, e no final dá tudo muito bem, eu vou para o céu? É e não é. Sabe o que esse texto está dizendo? Que a salvação é assim que se acontece. Deus olha para você e fala: meu filho, eu vou te salvar porque eu quero, porque eu te amo, porque eu decidi na minha soberania que eu quero salvar você. Eu vou levar você para o céu, independente das suas obras. E isso eu faço para que você não se glorie, para que você não ache que foram as suas obras, que foi o seu perfeccionismo, que foi a sua evolução nessa vida que te levaram para o céu. Mas tem um detalhe: Deus, ao nos salvar, Ele coloca em nós um desejo de vivermos essa vida buscando a perfeição, como eu lhes dizia lá atrás, buscando viver em santidade, buscando viver para Deus. Porque tem um detalhe: nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para vivermos as boas obras. É diferente. É assim, olha, Deus alcançou a minha vida, eu vivi uma vida totalmente distante de Deus. Deus me puxa: vem cá, quero você junto comigo aqui. Com isso, Deus começa a colocar no nosso coração um desejo ardente de sermos pessoas melhores, de sermos pais melhores, mães melhores, um profissional melhor, pessoas que busquem a excelência naquilo que fazem, porque os salvos são aqueles que buscam viver as obras de Deus todos os dias na sua vida. É isso que Deus tem para a sua vida. Você não é salvo por obras, mas você é salvo para fazer boas obras, como o apóstolo Paulo nos diz. E quando você vive isso, quando você entende essa verdade, você tira um peso das suas costas, porque você entende que a salvação não é fruto do seu esforço, mas ao mesmo tempo você se sente chamado por Deus para viver uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Ele, uma vida que exalte o nome do Senhor. Queridos, esforço gera culpa, a graça gera o perdão e a alegria de Deus no nosso coração. Por isso, hoje eu queria que você entendesse o que o Salmo 32, ou para que o Salmo 32 nos chama. Eu falei de culpa, eu falei de graça, mas eu entendo que a graça de Deus, para se manifestar como a graça do perdão, é necessário que a gente viva o que o salmista fala no Salmo 32.
O salmista fala que ele se arrependeu do seu pecado, ele confessou ao Senhor, e uma vez tendo se arrependido sinceramente e tendo confessado o seu pecado ao Senhor, a graça do perdão alcançou a sua vida. Essa é a lógica, essa é a sequência: arrependimento, confissão, a graça do perdão. Quer receber graça de Deus, a graça que perdoa? Não tem outro caminho. Você precisa se arrepender dos seus erros, você precisa confessá-los a Deus, e você vai receber de graça o perdão do Senhor na sua vida. É isso que Deus tem para mim e para você nessa manhã. Eu sei que muitas são as culpas que nós carregamos, mas nessa manhã Deus quer tirar esse fardo das suas costas, e a única coisa que você precisa é se arrepender, confessar e receber o perdão gracioso de Deus sobre a sua vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.